Oi pessoal, meu nome é Vivian Carla Junglo, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFSC, orientada pela professora Lívia Arcêncio do Amaral e co-orientada pela professora Bruna Aibel. Vou apresentar então o projeto intitulado em Confiabilidade e Segurança do Teste de Marcha Estacionária de 2 minutos em pacientes pré- e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, a capacidade funcional é um importante marcador em saúde e a função ela pode ser definida através da capacidade que o indivíduo tem para se adaptar aos problemas do cotidiano e realizar suas atividades. Indivíduos, quando hospitalizados, têm uma tendência de ficar mais tempo restrito ao leito, o que pode acarretar em alterações na funcionalidade, podendo dizer que, então, a mobilidade reduzida e a capacidade aeróbica reduzida sejam preditores de morbimortalidade da doença crônica. A capacidade do exercício pós-cirúrgico em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de peito aberto é uma questão importante a ser considerada por toda a equipe multiprofissional. A atividade física de pacientes no pós-operatório normalmente ela é limitada devido à dor, à ferida operatória, o que limita sua motivação para se mover e se exercitar, além do período de internação relativamente longo. A capacidade de exercício ela serve como um preditor crucial que pode ser usado para estimar o prognóstico a longo prazo do paciente após a cirurgia. E além disso, também antes da cirurgia, esses pacientes eles podem apresentar uma capacidade funcional reduzida devido a sintomas como a dispneia, o desconforto torácico, decorrentes da isquemia do miocárdio e da valvulopatia. Alguns testes de caminhada, como o teste de caminhada de 6 minutos e o incremento ou shuttle walking test, vêm sendo amplamente utilizados para avaliar a capacidade funcional de indivíduos em diferentes idades e condições de saúde. No entanto, o teste de marcha estacionária de 2 minutos proposto por Hickley Jones em 1999 recentemente tem ganhado créditos por sua praticidade, rapidez e eficiência na sua aplicação. O teste ele pode ser executado à beira-leito, onde o paciente ele é instruído a marchar por 2 minutos, elevando os joelhos até uma marca pré-determinada. Por não necessitar de um amplo espaço, então esse teste ele torna-se uma ferramenta útil para avaliação da capacidade funcional em hospitais, apesar de ainda não ter sido encontrado na literatura estudos que utilizem essa ferramenta em ambiente hospitalar. Então, de acordo com a literatura atual, pode-se dizer que os pacientes com doença cardíaca cirúrgica que apresentam a redução da capacidade funcional e de força muscular tendem a apresentar uma recuperação pós-operatória mais lenta. Dessa forma, testes funcionais e de força podem auxiliar na avaliação pré-operatória desses pacientes, sendo possível prever possíveis complicações. Então, diante disso, foi proposto esse trabalho com o intuito de realizar essa avaliação da capacidade funcional e de força muscular em pacientes cardíacos cirúrgicos eletivos, a fim de aumentar um leque de opções para avaliação desses pacientes. Dessa forma, então, questiona-se se o teste de marcha estacionária de 2 minutos é uma ferramenta segura e confiável para avaliar a capacidade funcional de pacientes no período pré- e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, esse estudo tem como objetivo geral analisar a segurança e a confiabilidade interavaliador do teste de marcha estacionária de 2 minutos em pacientes no período pré, pós-operatório imediato, com a janela de 24 a 72 horas de pós-operatório, e tardio, de cirurgia de revascularização do miocárdio e de troca valvar. Como objetivo específico, então, é avaliar, quantificar e comparar as variáveis hemodinâmicas durante o teste em pacientes no pré- e pós-operatório de cirurgia cardíaca, analisar a capacidade funcional através desse teste e também analisar o tempo de internação desses pacientes e a sua relação com a funcionalidade. Esse estudo trata-se de um estudo metodológico observacional de corte, que será realizado com pacientes que irão realizar CRM e ou troca valvar no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como critério de inclusão, então, o indivíduo tem que ter idade igual ou superior a 18 anos, indivíduos de ambos os sexos que irão realizar CRM ou troca valvar, com ausência de lesões musculoesqueléticas ou neurológicas que possam limitar o desempenho durante os testes. E como critério de exclusão, então, incapacidade para compreender ou não realizar qualquer procedimento do protocolo experimental, indivíduos que apresentarem déficit de mobilidade prévia à internação, com índice de Barthel menor do que 70, complicações pós-operatórias, indivíduos com uso de marca-passo externo, presença de dreno pleural ou mediastinal, pacientes que ainda não tenham realizado atividade fora do leito ou que tenham contraindicação para realizar qualquer atividade fora do leito, instabilidade hemodinâmica, dispneia com uma saturação abaixo de 90%, taquicardia ou bradicardia.
Todos os indivíduos, então, serão esclarecidos e orientados a respeito da sua participação e aos procedimentos do estudo e, após concordarem, eles assinarão o termo de consentimento livre esclarecido. Os dados pessoais serão coletados a partir do prontuário do paciente. Inicialmente será feita uma entrevista com o paciente com finalidade de avaliar a independência funcional pré-internação através do índice de Barthel. Se o mesmo atingir, então, um ponto mínimo de 70, o paciente prosseguirá incluído no estudo. Os indivíduos realizarão a mesma avaliação em 3 momentos. A primeira antes da cirurgia, a segunda avaliação será realizada na janela de 24 a 72 horas do pós-operatório e, por fim, a última avaliação será realizada no 6º dia de pós-operatório, próximo ao dia da alta hospitalar. A avaliação consiste no teste de marcha estacionária 2 minutos e no MRC, que é um teste de força muscular. O teste de marcha estacionária de 2 minutos será executado 2 vezes com intervalo de 30 minutos, no período pré-operatório e no 6º dia de pós-operatório, para avaliação da segurança e da confiabilidade. Nesses períodos, então, a execução do teste será avaliada por 2 avaliadores independentes e randomizada a ordem de avaliação, por sorteio, sendo utilizada para avaliar a confiabilidade interexaminador do teste de marcha estacionária de 2 minutos. No pós-operatório imediato, ali na janela de 24 a 72 horas, o teste será realizado apenas uma vez para avaliar a segurança do teste. Então, para avaliar a segurança da execução do teste, serão observadas as alterações das variáveis hemodinâmicas durante e após o teste. Caso o paciente apresentar qualquer sintoma ou intercorrência grave, como tontura importante, bradicardia, elevação da frequência cardíaca máxima acima de 80% da frequência cardíaca máxima, hipotensão sintomática, dor precordial, dentre outros que o coloquem em risco, está programada então a interrupção imediata do teste, o encaminhamento do paciente ao leito e a comunicação do ocorrido à equipe médica de enfermagem para que realizem os procedimentos necessários para a estabilização do quadro. A frequência cardíaca e a saturação periférica de oxigênio serão monitoradas antes, durante e após cada teste. Adicionalmente, antes e após a realização de cada teste, será aferida a pressão arterial e a dispneia e a sensação de fadiga de membros inferiores serão avaliados por meio da escala de Borg modificada. E durante a execução de todo o protocolo descrito, será anotado pelos pesquisadores todas as dificuldades encontradas durante a execução nos diferentes períodos, com a finalidade de aprimorar o protocolo. O objetivo do teste de marcha estacionária de 2 minutos é determinar o número de etapas executadas em 2 minutos. Durante a preparação, então, o paciente será orientado quanto à sua execução e será feita uma medida na altura da crista ilíaca e da patela. Será marcado com um estadiômetro portátil, ponto médio entre essas 2 medidas, e sinalizando para o paciente, então, a altura da elevação dos joelhos durante a execução do teste. Após 5 minutos de repouso, será realizada na posição sentada a aferição dos seguintes sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio e dispneia e sensação de fadiga de membros inferiores através da Borg. Ao iniciar o teste, o paciente será orientado a elevar o joelho até a marca indicada, sem correr, e será contado a critério de score apenas a elevação do joelho direito. Caso o paciente tenha alguma dificuldade em manter a elevação dos membros inferiores até a marcação durante o teste, o mesmo será orientado a diminuir a velocidade ou até mesmo interromper o teste para descanso e retornar assim que considerar possível no período de 2 minutos. Ao final do teste será verificado imediatamente a frequência cardíaca, a saturação e a Borg e será anotado o número de elevação do joelho direito. O paciente será orientado a caminhar lentamente por 1 minuto como uma forma de desaceleração. E após, na posição sentada, então, será aferida a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação, pressão e a Borg. E ainda após 5 minutos de repouso, será novamente aferidos esses sinais. Então, a pesquisa está sendo conduzida de acordo com a Resolução 4662 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Cardiologia e da Universidade Federal de Santa Catarina, e todos os indivíduos eles foram ou serão esclarecidos e orientados a respeito da sua participação no procedimento do estudo. Quanto aos riscos durante os testes, então poderá apresentar falta de ar, dor nas pernas, tontura, náuseas ou mal-estar. No entanto, esses sintomas eles são transitórios e costumam melhorar com o repouso. E quanto aos benefícios, então o paciente terá um melhor conhecimento sobre o seu estado cardiorrespiratório de força muscular e contribuirá para a segurança na aplicação de um protocolo de avaliação e teste de capacidade funcional. Muito obrigada.